Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rose e vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é dia 5 de abril de 2021. Lembrando que é bom que vocês já estejam com o material em mãos, né? Procurem um lugar bem limpinho, bem iluminado, deixem já lápis, apostila, tudo certinho, para que vocês possam fazer a atividade. Durante a aula, vá pausando o vídeo para vocês fazerem a atividade, para não ficar assistir tudo e depois voltar a fazer a aula. Vai devagarzinho, assiste um pouquinho, faz um pouquinho de atividade e assim por diante, ok? Vamos lá? Vamos iniciar a nossa aula fazendo a nossa oração. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Agora é hora de registrar o cabeçalho, lembrando que as iniciais sempre com letra maiúscula, ó, iniciou a frase letra maiúscula, nome letra maiúscula. Escola Municipal Odila Galilista, segunda-feira, 5 de abril de 2021. O nominho de vocês aqui no Sou e a rotina de hoje. Vamos para a língua portuguesa das páginas 49, 50, 51, 52 e 53, que são atividades referentes ainda ao texto da página 41 e 42, que é o texto Galinha Choca. Vamos fazer a leitura do texto para a gente poder relembrar o texto para fazer as atividades? Galinha choca. Não importa se você mora em casa ou em apartamento, seus vizinhos vão ter certeza de que você iniciou uma criação de galinhas no quintal de casa ou na área de serviço. Sabe por quê? Vamos ensinar como você pode fazer uma galinha de mentirinha que cacareja, parecendo até galinha choca. É sério, agora chega de papo e vamos ao galinheiro. Você vai precisar de copo de papelão ou de plástico, pedaço de barbante grosso, papel colorido, lápis de cor, um pouco de parafina, tesoura sem ponta. A criação de galinhas começa. 1. Usando a tesoura, fure o fundo do copo bem no centro. Passe o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, faça um nó. 2. Envolva o copo com papel colorido para deixá-lo bonito. 3. No papel branco, trace o formato de uma galinha e pinte o desenho usando lápis de cor. Recorte-o e prenda no copo. 4. Estique o barbante e passe parafina nele. Quanto mais parafina você usar, melhor o som fica mais claro e alto. 5. Deslize os dedos pelo barbante de cima para baixo. A princípio, o som não vai sair parecido com um cacarejo, mas à medida que você for ganhando prática, não vai ter para ninguém. O cocoricó vai enganar até o vizinho. Cocoricó que não vem do gogó. Quando você desliza os dedos pelo barbante, faz com que o fundo do copo se mexa. Isso produz um som que possivelmente não seria ouvido se não fosse pelo formato do copo. Isso acontece porque ele funciona como uma caixa acústica que amplia o som. Quando falamos colocando a mão em volta da boca, o som não parece que fica mais alto? É o que acontece com o copo também, dependendo do seu tamanho, aliás, pode sair de um jeito ou de outro. Em copos fundos, o som é mais grave. Nos mais rasos, é mais agudo. Sabendo disso, você pode tentar produzir vários tipos de cocoricós usando copos diferentes. Então, este é um texto. Percebam que esse texto ele é formado por várias partes, né? Cada parte tem aí um subtítulo. O título é Galinha Choca. Aí a gente tem o subtítulo. Você vai precisar de A criação de galinhas começa, cocoricó que não vem de gogó. Esse texto também apresenta uma parte que traz o quê? Instruções para vocês consigam fazer a galinha de vocês. Então, se trata de um texto instrucional, ok? Vamos às atividades da página 49, então? Vamos lá. Reescreva esse subtítulo, substituindo a palavra gogó por outra de mesmo sentido. Então, olha lá, qual é o subtítulo? Cocoricó que não vem do gogó. Vai trocar o gogó por outra palavra que queira dizer a mesma coisa. O que é o gogó?
Gogó é olho? Gogó é ouvido? Gogó é a garganta? O que é gogó? 19. Leia o trecho que explica o funcionamento do brinquedo. Quando você desliza os dedos pelo barbante, faz com que o fundo do copo se mexa. Isso produz um som que possivelmente não seria ouvido se não fosse pelo formato do copo. Isso acontece porque ele funciona como uma caixa acústica que amplia o som. Então, aí tem um trecho daquele texto que a gente leu lá da página 41. E sobre esse trecho tem duas questões, a letrinha A e a letrinha B. Na letra A, nesse trecho, o termo ele está substituindo uma palavra dita anteriormente. Qual é essa palavra? Assinale X na resposta correta. Então, ele aí está no lugar de quem? É ele o copo? É ele o barbante? É ele o ouvido? Ou é ele o som? Leiam novamente o trecho para descobrir, tá? Então, ele está no lugar de barbante, de copo, de ouvido ou de som? Facinho, hein? B. Reescreva a frase sublinhada, substituindo a palavra ele pela que você assinalou na atividade anterior. Então, vai pegar esse pedacinho aqui, ó. Sublinhado é o quê? Que tem o traço embaixo. E vai reescrever aqui. Só que no lugar do ele, você vai pôr ou barbante, ou copo, ou ouvido, ou som. Então, se você assinalou barbante, você vai pôr barbante. Se assinalou copo, vai pôr copo. Se assinalou ouvido, ouvido. Se você assinalou som, você vai pôr som. Então, vai substituir. O resto copia igualzinho. Só vai trocar a palavrinha ele. Ok? Questão de número 20. Agora, releia este trecho. Quando falamos colocando a mão em volta da boca, o som não parece que fica mais alto? É o que acontece com o copo também. Então, olha lá, você vai pintar o sinal de interrogação, né? Tem os sinais de pontuação, tem o ponto final, 2 pontos, ponto de exclamação, né? Ponto e vírgula, e tem o ponto de interrogação. Então, você vai localizar nesse trecho o ponto de interrogação e vai pintar ele. E aí você vai me dizendo que no trecho sublinhado, qual é a função do ponto de interrogação? Ele serve para fazer uma afirmação, para dar um aviso, para fazer um questionamento, que é questionar, ou para desafiar? Então, olha lá, para que serve esse ponto de interrogação? Afirmar, avisar, questionar ou desafiar? 21, se inicia na página 49 e continua na 50. Leia o seguinte trecho do texto Galinha-Choque e realize as atividades. Dependendo do seu tamanho, aliás, pode sair de um jeito ou de outro. Em copos fundos, o som é mais grave, nos mais rasos, é mais agudo. Sabendo disso, você pode tentar produzir vários tipos de cocoricós usando copos diferentes. Então, olha lá, outro trecho do texto para a gente trabalhar. Assinale a alternativa que contém o motivo de o som sair mais grave ou mais agudo. O que é o motivo? O porquê. Por que o som sai mais grave? Por que o som sai mais agudo? O que faz isso acontecer? Tá, a resposta está aqui dentro desse trechinho. Será que é o material do copo? Será que é o tamanho do copo? Ou é a cor do copo? Leiam novamente para buscar a resposta. Em qual dos copos o som sairá mais grave? Em qual sairá mais agudo? Aqui nesse copo esse copo maior é mais agudo ou é mais grave? No menor, é mais agudo ou é mais grave? Pro, como que eu descubro isso? Olha novamente o texto, tem que voltar e fazer a leitura. A resposta está aqui, ó, nesse trechinho aqui que vocês vão reler. Agora, a questão de número 22, vocês podem ou não realizar. Por quê? Porque ela pede para a gente seguir as instruções de como fazer a galinha choca, que está lá na página 42, né? E eu sei que às vezes vocês não, né? Tem criança que não vai ter o material. Se quiser fazer, se o pai conseguir providenciar o material e você quiser fazer esse brinquedo,
Você faz e manda para a gente ver, tá? Mas é obrigado a fazer? Não, não é obrigado. Mas volta lá e leia as instruções. Isso é para que todo mundo faça, tá? Independente se vai fazer o brinquedo ou não, vai voltar lá na página 42 e reler as instruções, tá bom? Do você vai precisar de e a criação de galinhas começa. Então, você vai precisar do quê? Um copo de papelão ou de plástico. Isso é fácil, né, gente? Um pedaço de barbante também é fácil. Papel colorido também, lápis de cor. Agora, esse que é complicado, um pouco de parafina, porque daí tem que providenciar, comprar, né? Um pouco de parafina e a tesoura sem ponta. E aí a criação de galinhas começa. Usando a tesoura, fure o fundo do copo bem no centro. Passe o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, faça um nó. Envolva o copo com papel colorido para deixá-lo bonito. No papel branco, trace o formato de uma galinha e pinte o desenho usando lápis de cor. Recorte-o e prenda-o no copo. Estique o barbante e passe parafina nele. Quanto mais parafina você usar, melhor o som fica mais claro e alto. E 5, deslize os dedos pelo barbante de cima para baixo. A princípio, o som não vai sair muito parecido com o cacarejo, mas à medida que for ganhando prática, não vai ter para mais ninguém. O cocoricó vai enganar até o vizinho. Então, ali tem as instruções. Se você tiver o material para montar a galinha com o copo, você vai seguir todas essas instruções, vai fazer a sua e vai mandar para a pro. Se você não tem, você vai fazer só a leitura, ok? Vamos continuar. Aqui vocês vão ter, então, esse dá para todo mundo fazer, hein, gente? Esse eu quero que faça. Pegar uma folha de papel branco para aprender a desenhar uma galinha. Para isso, vocês vão seguir o passo a passo, ó. Faz esse aqui primeiro, depois aumenta para esse aqui, aí melhora aqui, e assim vai seguindo até que a galinha de vocês fique pronta. Esse dá para todo mundo fazer. Se não tiver uma folha branca, que seria uma folha de sulfite, pode fazer no caderno mesmo. Bom, agora nós vamos conversar a respeito de uma classe de palavras que se chama verbo. O que é verbo? Eu não sei, nunca ouvi falar nesse tal desse verbo. Já ouviu falar sim, mas vamos retomar. Nós temos, lembra que a gente já estudou o substantivo, que são palavrinhas que dão nome às coisas, como carro, casa, piano, gilete, escova, tomate, nomeia as coisas. Esses são os substantivos. Depois nós tínhamos também os adjetivos, que são palavras que qualificam um substantivo, ou seja, que diz como é esse substantivo. Então, se eu estou falando de um tomate, esse tomate é o quê? É grande, é pequeno, é vermelho, tá verde, tá barato, tá caro, né? Como é esse substantivo, tá? Então, isso é adjetivo. Agora, nós vamos estudar as palavrinhas que dentro de uma frase indicam uma ação que nos dão a ideia de que temos de movimento, de que vai acontecer alguma coisa, vai haver uma ação, tá? Ou estado, que fala, por exemplo, eu estou cansada. Estou é um verbo que indica estado. Eu estou, eu sou, né? Ou então fenômenos da natureza, como chover, ventar, nevar. Então, verbos são palavras que indicam uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Nós vamos trabalhar com verbos que indicam ação aqui, neste contexto, nessa atividade, tá? Então, que sugerem que você tenha que fazer alguma coisa, tá? Vamos lá? Então, leia e compare a mesma instrução escrita de modos diferentes. O que é instrução? Que nos diz como fazer alguma coisa. Está nos ensinando a fazer alguma coisa. Instrução de número 1. Usando a tesoura, fure o fundo do copo bem no centro. Passe o barbante na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, faça um nó. 2. Usando a tesoura, furar o fundo do copo bem no centro. Passar o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro do copo, fazer um nó. Vejam, é a mesma instrução,
Nos dois trechos estão ensinando a fazer a mesma coisa, só que estão escritos de maneira diferente. Algumas palavrinhas. Quais são elas? As palavrinhas que estão, ó, grifadas, sublinhadas, né? Que tem um tracinho embaixo. Fure, aqui está escrito furar. Passe, aqui está escrito passar. Faça, aqui está escrito fazer. Percebam que ambas as palavras que estão aqui grifadas, elas nos mandam fazer alguma coisa. Fure, você vai lá e vai furar. Passe, vai lá e vai passar. Faça, vai lá e vai fazer. Aqui, furar, vai lá e vai furar. Passar, fazer. Então, você está mandando fazer alguma coisa. Então, são verbos que indicam uma ação, escritos de maneira diferente. Então, ó, qual é a diferença que você observou aqui, ó, nas palavras grifadas? O que elas têm de diferente? Vão escrever aqui para mim. Já até dei essa resposta, hein, para quem prestou atenção. Tá facinho, é só retomar o que a Pro falou que dá para responder essa pergunta. B. Qual das instruções se dirige diretamente ao leitor? Qual dessas duas falas está falando diretamente com você? O fure ou o furar? Fure. Fure. Fure você. Furar você. Qual que está falando diretamente com você? A 1 ou a 2? Qual das instruções é mais impessoal? Ou seja, não se dirige diretamente ao leitor. Qual que fala assim, ó, qualquer um pode fazer? Furar ou fure? Faça ou fazer? Qual que pode ser mais geral, né, sem ser diretamente para quem está lendo? A 1 ou a 2? D. Reescreva as outras instruções do texto de modo que elas se tornem mais impessoais. Então, tem que ser mais de modo generalizado, mais gente fazer. E grife as palavras que foram modificadas. Siga o modelo. Vocês vão modificar quem, gente? O verbo. Então, tem que achar o verbo, que é a palavrinha que vai indicar a ação. Usando a tesoura, furar o fundo do copo bem no centro. Olha lá como estava escrito no texto, esse pedacinho. Você pode voltar lá no texto da página 42 para ver isso. Olha lá. Como que estava escrito? Ó, usando a tesoura, fure. Então, trocou o fure por furar, o fundo do copo bem no centro. Depois estava escrito assim, ó, passe o barbante. O que foi feito? Trocou o passe por passar o barbante. Na ponta do barbante que ficou para dentro, faça um nó. Trocou o faça por fazer. Então, você vai fazer isso com as outras instruções. Eu vou fazer a número 2 com vocês também, ó. Aqui está escrito envolva. Como que eu vou mudar? Envolver o copo com o papel colorido para deixá-lo bonito. Então, eu troquei o envolva por envolver, ok? São as palavras que dão as instruções que vocês deverão trocar, né? Como a gente fez, ó, fure, furar, passe, passar, faça, fazer, envolva, envolver. E assim vocês vão fazer com a número 3, com a número 4, com a número 5 e vão registrar aqui nesses quadradinhos, ok? Continuando, nós vamos relembrar agora, vamos aprender um pouquinho como são acentuadas as palavrinhas que são chamadas de paroxítonas e que são terminadas em ditongo, né? Mas para isso eu preciso relembrar para o que são paroxítonas e o que é ditongo, né? Então, olha lá, a acentuação das paroxítonas depende da terminação da palavra. No decorrer deste ano, você vai estudar as regras de acentuação das paroxítonas. Então, nós vamos estudar todas as regrinhas que dizem, respeito às paroxítonas. Mas o que é paroxítona? Toda palavra, nós já estudamos isso, possui uma sílaba tônica, uma sílaba forte. Dependendo do lugar que está essa sílaba forte, a palavra recebe o nome, que pode ser oxítona, paroxítona, proparoxítona. Então, a gente tem que aprender a classificar. Tem que aprender a achar a sílaba forte, descobrir onde ela está, para descobrir que tipo de palavra é essa, tá? Então, a Pro colocou aqui um resuminho para vocês se relembrarem. A sílaba tônica das palavras. A denominação da sílaba de acordo com a posição ocupada. Para facilitar o nosso entendimento sobre esse assunto, é preciso prestar bastante atenção
no modo como as palavras são pronunciadas. Mas de que maneira vamos realizar esta tarefa? Observando o modo como as sílabas são pronunciadas. Percebemos que algumas são pronunciadas com mais força, outras com menos. Citando o exemplo da palavra casa. Casa. Quem que eu falei com mais força? O K. Então, notamos que a sílaba K foi pronunciada mais fortemente que a sílaba Z. Então, a sílaba K é a sílaba forte. Então, sílaba forte, qual é a sílaba que eu falo mais forte, com mais ênfase? Uso uma técnica. A gente chama como se essa palavra fosse uma pessoa que eu estivesse chamando. E aquela sílaba que eu prolongo mais é a sílaba forte. Por exemplo, eu vou chamar o prato. Prato. Matemática. Porta. Cabeçudo. Percebam, ó, cabeçudo. Quem que eu falei mais? O Su. Borboleta. Quem que eu falei mais? O Lê. Carrossel. Quem que eu falei mais? O céu. Então, essa sílaba que a gente fala mais quando a gente chama é a sílaba tônica. E dependendo do lugar onde ela está, é o nome que ela vai receber. Então, quando essa sílaba está na última sílaba da palavra, ela é chamada de oxítona, como em café, ó, café, cipó, bebê. Olha lá, se eu pegar carrossel, ó, carrossel, o céu também é forte e também é oxítona, não é? Então, quando a última sílaba é forte, nós temos uma palavra oxítona. Quando é a penúltima que é forte, como por exemplo, útil, ó, última, penúltima. Tórax, última, penúltima. Táxi, última, penúltima. Então, olha lá, última, penúltima. Quando é a penúltima sílaba que é forte, a gente chama ela de paroxítona. Ó, por exemplo, palhaço. Ó, tem a sílaba pá, olhar e o so. Qual que eu falei mais? Não foi olhar? Palhaço. Palhaço é a penúltima forte também, é uma palavra paroxítona, tá? Proparoxítona. Proparoxítona é quando tem a antepenúltima sílaba forte. Como, por exemplo, ó, matemática. O má, que é o forte, é a antepenúltima. Lâmpada, ó, última, penúltima, antepenúltima. Número, ó, última, penúltima, antepenúltima. Árvore, última, penúltima, antepenúltima. Quando é a antepenúltima sílaba forte, nós temos uma proparoxítona. Agora é hora da atividade. Ah, perdão, a Pro esqueceu de falar. Nós estamos trabalhando também com um encontro vocálico chamado de ditongo. O que é um ditongo, Pro? O que é um encontro vocálico? Encontro vocálico é quando duas vogais estão juntas, tá? E o ditongo é quando eu pronuncio uma mais forte que a outra. Por exemplo, sério, sério. Olha aqui, ó. Eu tenho duas vogais, o I e o O. Só que eu pronunciei quem mais? O I ou o O? Sério. O O. Área. Então, quando eu tenho duas vogais juntas e eu pronuncio uma mais forte que a outra, eu tenho um ditongo. Quando eu tenho duas vogais juntas e eu pronuncio as duas com a mesma força, como saúde, eu tenho um hiato. A Pro vai enviar um vídeo explicando isso para que vocês assistam e possam entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, ó, ditongo, duas vogais juntas, uma mais forte que a outra. Hiato, duas vogais juntas, porém com a mesma intensidade na hora que eu vou fazer a leitura, ó. Jiboia, né? Jiboia. Quem que eu falei forte? O I e o A. Eu não falei os dois iguais. Na hora de separar, não fica junto, boia? Então, isso é um ditongo. Então, ditongo é duas vogais unidas, que uma é pronunciada com mais força que a outra, e na hora que eu vou fazer a separação de sílabas, elas não ficam separadas, elas ficam juntas. No hiato a gente separa, e vocês vão ver isso um pouquinho mais aprofundado no vídeo que a Pro vai enviar para vocês como complementação dessa atividade.
Depois que ver esse vídeo, aí sim vocês vão fazer as atividades da página 52, iniciando pela letra A, que pede para que a gente separe as palavras em destaque em sílabas. Quais palavras? O sério e área. Então, vai separar em sílabas. A sílaba tônica dessas palavras é a última, penúltima ou antepenúltima? Vai descobrir qual é a sílaba tônica dessas duas palavrinhas e fazer um X aqui. Facinho. Chama lá a palavrinha que vocês não vão errar. Quanto à posição da sílaba tônica, essas palavras são... Depois que você achou a sílaba tônica, você vai ver se é a última, ela vai ser oxítona. Se é a penúltima, paroxítona. E se é a antepenúltima, ela vai ser proparoxítona, ok? E D. Essas palavras são acentuadas? Sim ou não? Tem acento? Sim ou não? É chamada de tongo a ocorrência de uma vogal e uma semivogal, ou de uma semivogal e uma vogal na mesma sílaba. Ou seja, gente, o que eu estou falando aqui? Vogal, que eu pronuncio mais forte, semivogal, aquela mais fraca. Na sílaba, a vogal é pronunciada mais fortemente, já a semivogal é pronunciada de modo mais fraco. Ó, em sério, quem que é mais fraco? O I. Então, o I é semivogal. Quem que eu falo mais forte? O O. Então, o O é a vogal. Feito isso, vocês vão completar a cruzadinha com o nome dos desenhos que vocês têm aqui do lado, ó. E vão pintar aquelas palavrinhas que tiverem de tongos. Então, ó, preencher o nome, colar o desenho e pintar as que são de tongos, ok? Então, olha lá. Terminado de fazer isso, a gente vai chegar a uma conclusão. Que as palavras paroxítonas terminadas em ditongos orais, seguidos ou não de S, são acentuadas. Então, todas as palavras que são terminadas com ditongos e que são paroxítonas, ou seja, que tem a penúltima sílaba forte, se tem ou não o S, todas elas têm acento, ok? E assim a gente encerra por hoje, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês devem perguntar para os professores, né, durante as aulas. Não fiquem com dúvida. Manda para a gente que a gente responde, a gente faz um vídeo, se for preciso, um áudio, a gente dá um jeito de responder. O que não pode é ficar com dúvida, ok? Até mais, até a próxima aula. Um beijão para vocês.